vamos à nossa aula sobre coprocultura, na disciplina de microbiologia clínica do terceiro módulo de análises clínicas. Essa é a primeira das duas aulas que nós teremos, videoaulas, sobre a coprocultura. Para que nós consigamos iniciar, primeiro temos que saber, explicar aqui qual é a finalidade dessa técnica. Ela é utilizada, então, para a pesquisa de bactérias causadoras de alterações no trato intestinal. As principais causas das infecções gastrointestinais, então, são de origem bacteriana e virais. Assim também como outros, que nós temos outros seres também que causam essas infecções, mas principalmente estes dois grandes grupos. A maioria dos patógenos de importância clínica, no caso bactérias, elas provêm do grupo, da grande família das enterobactérias, onde nós temos salmonelas, shigella, escherichia coli, yersinia enterocolitica, e os vibriões, campylobacter jejuni e vibrio cholerae. As amostras para esta técnica devem ser coletadas em frasco apropriado, podendo ser refrigeradas ali entre 2 e 8 graus Celsius por até 24 horas. As amostras diarreicas coletadas preferencialmente de 5 a 7 dias do início dos episódios, para não confundir com outros agentes infecciosos, As fezes sem conservantes devem ser processadas num prazo máximo de 1 hora após a coleta. Fezes com conservantes podem ser refrigeradas de 2 a 8 graus por 24 a 48 horas. Entre as amostras não aceitáveis estão as fezes enviadas em fraldas, colhidas com urina ou coletadas há mais de 3 dias. Quando possível, selecionar porções de fezes contendo muco, sangue ou pus. Ainda sobre o material biológico, é importante que o material fecal seja coletado antes do uso da antibiótico terapia, no intuito de se evitar a liberação de resultados falsos negativos. Assim, é importante perguntar ao paciente se usou algum remédio, alguma medicação antes de procurar o médico. A amostra deve ser acondicionada preferencialmente em frasco com tampa rosqueada, sendo esse material entregue no laboratório, como já foi dito ali, num prazo máximo de até 2 horas. Importante frisar para não acondicionar o material em geladeira, sendo que o mesmo, então, deve ser mantido na temperatura ambiente. Algumas bactérias, como a shigella, são extremamente termosensíveis e não resistem se as fezes forem colocadas sem conservantes, no caso, os meios de transporte. Quando as fezes são acondicionadas em frasco com meios de transporte, ela deve ser acondicionada, então, na geladeira de 2 a 8 graus por 24 horas. Os meios de transporte seriam a glicerina tamponada ou o meio Kerry Blair. As amostras sem conservantes colhidas por tempo superior a 2 horas, fezes coletadas em fraldas ou misturadas a urinas devem ser descartadas sendo necessária nova coleta. Procedimento técnico para a realização da coprocultura. Então, é comum para os espécimes biológicos a coloração prévia do material pelo método de Gram para a determinação do aspecto morfotintorial presente. Como estamos falando de fezes, o Gram normalmente apresentará tipos morfotintoriais, pois as fezes são normalmente dotadas de microbiota normal. O Gram pode demonstrar prevalências de certos tipos morfotintoriais, além de poder evidenciar presenças de leveduras e aumento dos leucócitos, caracterizando o processo inflamatório. Faz-se a semeadura, então, do material biológico em agar-McConkey ou HSS. Incuba-se a 37 graus por 24 horas. Também em paralelo, preconiza-se a semeadura do material em meios líquidos denominados meios de enriquecimento. Isso permite a viabilidade das bactérias presentes nas fezes, no caso ali principalmente shigella e salmonelas, garantindo o crescimento bacteriano quando realizada a semeadura em meios sólidos, no caso no SS. Os meios de enriquecimento então seriam o caldo selenito e o caldo tetrationato. O meio de enriquecimento é colocado então de 12 a 24 horas a 37 graus e logo após realiza-se plantio em meios sólidos e incuba-se então por mais 24 horas a 37 graus.
O esquema, o sistema, então, seria, né, a inoculação em MACONCA e ISS, e similarmente também, no mesmo momento, a gente inocularia em caldo selenito e tetrationato. As duas iriam, essas duas inoculações, essas duas semeaduras iriam para uma estufa a 37 graus por 18 a 24 horas. No caso das inoculações de MACONCA e ISS, seguiríamos com as provas bioquímicas, Rugai e soroaglutinação, e no caso das inoculações para enriquecimento ali, selenito e tetrationato, faríamos o repique em HSS, incubando na sequência também 18 a 24 horas a 37 graus Celsius. E aí, então, seguiríamos para as provas bioquímicas também, Rugai e soroaglutinação. No diagnóstico, para pedidos que não apresentem informações específicas, recomenda-se a pesquisa dos seguintes agentes: Salmonella, Shigella, Aeromonas, Pleishmonas, Yersinia, que podem ser isolados em MACONCA e ISS, que é o Salmonella Shigella. E recomenda-se também incluir a cultura para Campylobacter, que exige meio específico. Entramos agora, então, no assunto sobre doenças diarreicas, né? Que ainda continuam sendo uma frequente causa de morte nos dias atuais, especialmente em países em desenvolvimento. Essa incidência anual e o perfil etiológico das diarreias em diferentes populações podem variar de acordo com os diversos fatores de risco, como a idade, né, muito jovem, deficiências nutricionais, higiene inadequada do alimento e do próprio organismo, do próprio corpo, ausência de cuidados sanitários básicos, acesso a suprimento de água contaminado e até mesmo o verão, uma estação em que sempre registra o maior número de casos de intervenções e internações devido às diarreias. Nos países industrializados, a frequência de casos de diarreia por criança é de somente 0,5 a 2 episódios criança ano, enquanto que em países em desenvolvimento este número pode alcançar 10 episódios por criança ano. Nos países que são industrializados, as diarreias por rotavírus predominam, enquanto nos países em desenvolvimento, as bactérias são comumente encontradas nos casos de diarreia. Os agentes etiológicos envolvidos nas diarreias infecciosas incluem muitas espécies de bactérias, vírus e protozoários, todos possuindo grande número de sorogrupos e biotipos, e sendo também todos transmitidos pela via fecal-oral. Pelo fato da grande diversidade de micro-organismos que podem estar envolvidos, é muito importante, é virtualmente impossível para qualquer laboratório clínico realizar um completo exame de fezes diarreicas. Portanto, os patógenos mais frequentes são investigados, dependendo da localização geográfica e da estação do ano. Vamos agora falar um pouquinho de cada um desses agentes. Começamos então pela Shigella. Nós, seres humanos, somos o reservatório natural e as infecções então ocorrem também por via fecal-oral, através da ingestão dela, ali mais ou menos de 20 a 200 células viáveis em alimentos e água contaminados. A shigellose, então, ocorre por uma invasão e destruição da camada epitelial da mucosa com intensa reação inflamatória, gerando leucócitos, mucos e sangue nas fezes. Deve-se suspeitar de espécies de Shigella quando observamos colônias lactose negativas, bioquimicamente inertes em muitas provas bioquímicas de identificação. Elas tipicamente não produzem gás e a partir de carboidratos, com exceção de alguns biogrupos da Flexneri, que são aerogênicos. Raras cepas da Shigella sonnei podem fermentar tardiamente a lactose, 2%, e a sacarose, 1%. E a maioria das cepas dessa espécie descarboxila a ornitina, característica não observada em outras espécies de Shigella. Há 4 subgrupos principais e 43 sorotipos reconhecidos dessa espécie, classificadas no CDC. Então, nós temos ali os 3 grupos, ou melhor, os 4 grupos maiores ali, né? E aí elas têm similaridades, elas são diferenciadas, então, em sorogrupos A, B e C, por conta das similaridades bioquímicas.
a presença da ornitina descarboxilase e a atividade de beta-galactosidase fazem com que as cepas de Sonnei, né, Shigella-Sonnei, sejam bioquimicamente distintas das outras espécies. A incapacidade de fermentar o manitol distingue a desinteriae. Todos os isolados clínicos identificados bioquimicamente como Shigella devem ser confirmados por testes sorológicos. Salmonela. As salmonelas, então, patogênicas ingeridas com água ou alimentos contaminados libervivem à passagem pela barreira ácida do estômago e invadem, então, as células da mucosa nos intestinos delgado e grosso, liberando toxinas no intestino. A invasão das células epiteliais intestinais estimula a liberação de citocinas, então, que induzem uma resposta inflamatória aguda. Essa reação na mucosa intestinal induz a diarreia e pode levar à ulceração e destruição dessa mucosa. Da mucosa, a bactéria pode passar a disseminar-se para outros órgãos internos, causando a doença sistêmica. As salmonelas possuem um antígeno somático O, que são os lipopolissacarídeos, e os antígenos flagelares H, que são as proteínas. A Salmonella typhi, então, também possui um antígeno capsular ou de virulência, que é o VI. Bioquimicamente, elas são geralmente lactose e sacarose negativa. Desde a época do primeiro isolamento da salmonela, reportado em 1884 e em 1886 por Solomon e Schmidt, o desenvolvimento da nomenclatura para esse gênero tem sido variado e muito complexo. O gênero Salmonella possui mais de 2.400 sorotipos descritos no atual esquema. Antes de 1º de julho de 1983, 3 espécies de Salmonella foram usadas para reportar os resultados positivos dos exames, com a maioria, então, dos sorotipos pertencendo ao último grupo, que é a Enteritidis. Atualmente, todas as antigas denominações das espécies e subgrupos da Salmonella e Arizona são consideradas como pertencentes à mesma espécie, mas podem ser separadas em 7 grupos taxonômicos, representados em 6 subgrupos distintos. A única exceção é a Bongori, anteriormente conhecida pelo subgênero 5, sendo uma espécie totalmente distinta através dos estudos de homologia de DNA. Portanto, há 2 espécies e 6 subespécies de Salmonella entérica no atual sistema de classificação do CDC. Na prática do dia a dia, os isolados desconhecidos provenientes de espécies clínicos que são sugestivos de pertencerem ao gênero Salmonella devem ser confirmados por sorologia. O subcultivo dos isolados confirmados devem ser encaminhados para os laboratórios de saúde pública, onde as designações de sorotipos serão realizadas. Répteis, particularmente cobras, são o reservatório natural da Salmonella entérica, subespécie Arizona. Mas o homem, aves e outros animais também podem ser infectados por essa bactéria. As infecções humanas podem ser originadas quando da manipulação de aves, répteis ou produtos à base de ovos. Na microscopia direta do material fecal, nós então conseguimos ter uma noção do que será encontrado na coprocultura. A presença de numerosos leucócitos polimorfonucleares sugere um processo inflamatório invasivo envolvendo o cólon, de infecções por Shigella e Campylobacter. Colites ulcerativas e colite associada, então, à antibiótico-terapia estão quase sempre associadas a um exudado fecal contendo leucócitos. No entanto, deve-se ter em mente que nem todos os processos diarreicos causados por bactérias irão produzir leucócitos nos espécimes fecais. Para a realização do exame, coloca-se uma pequena quantidade do material fecal em uma lâmina de vidro limpa e desencordurada, misturando uma gota de água destilada estéril, ou a própria salina, e mais uma gotinha de azul de metileno sob a lamínula. Observar então o microscópio com aumento de 400 vezes. Isolamento. Grande parte dos métodos de identificação no laboratório ainda é demorada e requer uma bateria de meios de cultura. Apesar de constante progresso,
do constante progresso no desenvolvimento de novos métodos rápidos de diagnóstico. Assim, o período decorrido entre a entrada do material no laboratório de microbiologia e a identificação e antibiograma dos agentes isolados pode demorar vários dias para uma completa análise. A qualidade dos insumos utilizados por muitos fabricantes é questionável e por muitas vezes ruim, levando a um alto grau de inconsistência de resultados lote a lote de um mesmo meio de cultura. Portanto, deve-se dar preferência para meios de cultura de fabricantes idôneos, seja em pó ou em placas, tubos prontos para uso. Geralmente são de baixa qualidade e colocarão em xeque a qualidade dos serviços microbiológicos ofertados pelo laboratório. A metodologia tradicional para a detecção de patógenos entéricos invariavelmente emprega a combinação de meios de cultura, geralmente um meio seletivo em placa e um caldo pré-enriquecido, ou para pré-enriquecimento. A necessidade de mais de uma placa é defendida por alguns autores, motivados pelo conhecimento de que, se um meio é altamente inibitório para alguns membros da família das enterobactérias, poderá haver uma concomitante perda de sensibilidade na detecção dos patógenos verdadeiros, tais como a própria Shigella. Os meios de cultura para isolamento de patógenos entéricos utilizados atualmente ou são muito inibitórios para a Shigella ou não suficientemente inibitórios para a microbiota intestinal normal. Além disso, a diferenciação das colônias não é tão boa o suficiente para evitar o subcultivo de muitos não patógenos, os quais não fermentam a lactose, tornando-se um trabalho que demanda tempo e maior custo, especialmente em laboratórios que analisam muitos espécimes diariamente. Os meios de cultura em placa mais utilizados para isolamento de Salmonella e Shigella em laboratório clínico, nos laboratórios, então, são o eosina azul de metileno, uma Conquem, que são ali de baixa seletividade. Também temos o Xilose lisina desoxicolato, o Salmonella Shigella, o Ectoen enteric, o citrato desoxicolato, que são de média seletividade, e o verde brilhante e o bismuto sulfito, que são de alta seletividade. No entanto, os meios de alta seletividade só servem para isolamento seletivo de salmonela e foram, então, adaptados de forma incorreta à microbiologia de alimentos para a microbiologia clínica humana. Infelizmente, também muitos são os laboratórios clínicos brasileiros que utilizam de forma completamente equivocada combinações de meios de cultura que nada acrescentam para a realização de uma coprocultura de boa qualidade. Exemplo disso é a utilização de meios como o agar-manitol hipertônico, o agar-cled, o agar-sangue, entre outros. O surgimento de meios cromogênicos e fluorogênicos tem permitido avanços significativos na formulação dos meios de cultura diferenciais, os quais detectam caracteres fenotípicos bacterianos, manifestos pela ação, então, de enzimas características de certos grupos taxonômicos, orientando a sua identificação presuntiva. Estes meios incluem em sua composição compostos cromogênicos e ou fluorogênicos, habitualmente incolores, os quais servem como substrato de enzimas específicas. Quando a enzima atua sobre o substrato, este sofre uma mudança estrutural, formando um novo composto colorido, cromóforo ou fluorescente, que é muito legal, gente, esses meios de cultura. São caros, mas são incríveis. Nos últimos anos surgiram diversos meios cromogênicos, úteis para o isolamento e identificação presuntiva de salmonela, o cromoagar e o SMID, né? O Rambach e o ABC. No entanto, até o momento, nenhum meio cromogênico foi desenvolvido para o isolamento e identificação da Shigella. A coitada da Shigella fica nessa situação. O agar-Rambach foi o primeiro meio cromogênico disponível comercialmente, seguido pelo SMID. Muitos estudos demonstraram altos níveis de sensibilidade e especificidade
mas as investigações foram baseadas essencialmente no uso de culturas puras, o estoque, no caso de salmonela. Os estudos posteriores indicaram que a presença da microbiota intestinal normal não inibia previamente, não era inibida, né? Que não estava inibida previamente por caldos de pré-enriquecimento, atrapalhava, de certa maneira, ali na performance desses meios. O meio Rambach permite a identificação de salmonelas não tifoide, gerando colônias de cor vermelha no meio do próprio meio de cultura. Os coliformes aparecem como colônias azuis, verdes, violetas e incolores. Uma vez que as características bioquímicas usadas nesse meio não são, ou melhor, são altamente específicas para a salmonela não tifoide, somente poucos resultados falsos positivos são encontrados. O maior problema deste meio é a incapacidade de isolamento da salmonela entérica sorotipo TIF, pois estas não fermentam o propileno glicol. No meio SMID, as colônias de salmonela são também distintas das demais pela formação da coloração vermelha intensa, devido à formação dos ácidos ali a partir do glicuronato. Enquanto outras bactérias acompanhantes aparecem como colônias azuis, violetas ou incolores. Este meio possibilita o isolamento e a identificação presuntiva de todos os sorogrupos da salmonela. Já o agar-ABC, que é o alfa-beta cromogênico, explora, então, o fato das salmonelas poderem ser diferenciadas dos membros da família das enterobactérias pela presença da enzima alfa-galactosidase, na ausência da atividade da enzima beta-galactosidase. Terminamos, assim, a nossa primeira aulinha, né? A próxima aula, então, será dando continuidade às bactérias e falando um pouquinho mais também sobre as provas bioquímicas, né? O teste Rugai ali e Yau. Até a próxima aula, povo!